M3, capítulo 13, Porões da PP. Durante a viagem de volta à Kia e depois de comunicar-nos longo tempo com nossos amigos infiltrados na polícia política, M disse que não havia pessoal capaz de ajudar-nos agora, porque devido justamente a este caso, haviam-se ativado as medidas de segurança mais extremas. Todos os agentes estavam muito ocupados e limitados em seus movimentos. Teremos que preparar-nos sozinho, Pedrinho. Vamos, um par de meninos contra um dos organismos de segurança mais sinistros de Kia. Mas conseguiremos, verdade, Pedro? Seguro. E que plano tem? Vou descer ao interior dos porões do quartel-general para tentar raptar Vinca e a seus tios, enquanto você fica no comando da nave. Me pareceu que estava delirando. Perdão, M, mas está louco de vez? Dali não pode sair vivo, e muito menos trazendo pela mão a Vinca, Goro e Clorca. Ele não disse nada, e se pôs de cheio a ensinar-me algumas coisas sensacionais. Por exemplo, pôr a nave visível ou invisível, avançar e retroceder, subir e baixar, lançar o raio amarelo, operar o monitor para ter a M sempre em uma tela, utilizar o microfone direcional e outras várias coisas. Por isso digo que os astronautas da NASA, comparados comigo, bebes como mamadeiras. M entusiasmou-se ao ver a rapidez com que tinha aprendido o que me havia ensinado. Já está tudo pronto para que fique ao comando desta nave durante minha ausência, Pedro. Mas confio que não tenhas que fazer nada, senão simplesmente esperar e ativar o raio amarelo em caso de necessidade. Mas terá que ficar sozinho mais de 1 hora, se tudo sair como está no plano. Então me passou uma sombra horrível pela mente. E se não voltar mais, M? Como volto ao meu mundo? Não se preocupes, haha. Isto não sucederá, disse, tratando mostrar uma segurança absoluta, mas não me convenceu. Eu soube que essa horrível possibilidade existia, embora lembrasse também que é melhor manter o ânimo alto, ser mais otimista, e ao quis insistir em paranoias e panoramas negros. Chegamos ao quartel-general da PP. Nos mantivemos invisíveis sobre o edifício em que encontravam-se Vinca e seus tios, ainda que a vários pisos de profundidade e protegidos por paredes blindadas. Blindadas por chumbo, Pedro, onde nossas sondas vibracionais não podem penetrar esse denso mental. Por isso, tampouco poderemos ver nossos amigos pelos monitores e muito menos teletransportá-los. Assim, eu não poderei ver o que você faz lá embaixo. Correto, mas irei protegido com isto, disse, levantando um teclado do painel de comandos. Debaixo apareceu uma gaveta que só continha um objeto, um delgado cilindro ou varinha metálica que parecia uma lapiseira. Tirou-a do compartimento, colocando-a sobre sua palma, e tocou um ponto com o polegar. Então a varinha pareceu acender-se com uma luz dourada, transformando-se em um luminoso objeto, aceso como um pequeno e brilhante sol. Que coisa mais bonita, M. O que é isso? Isto é uma arma, Pedrinho. Uma arma? Vocês usam armas? Começou a rir travessamente. Claro, às vezes temos que defender-nos. Nem sempre contamos com o tempo necessário para utilizar nossos poderes hipnóticos, sobretudo quando vem para cima uma multidão de enaltecidos incivilizados. Que é justamente o que poderia acontecer lá embaixo com os terres da PP. Não disse nada. Estendeu o objeto para mim. De sua extremidade saiu um flash dourado que tocou meu peito. Eu senti uma doce corrente em todo o meu corpo e fiquei feliz, pacificamente feliz, percebendo também que a vida era algo muito belo, sem temores nem agressividades de nenhum tipo. Olhei para M, que me pareceu ser o mais maravilhoso do mundo. Compreendi, desde o mais alto de minha mente cotidiana, que me encontrava ante uma alma de grande evolução interior,
e valorizei o fato, emocionando-me por ter essa sorte. Mas Amy estava rindo de mim. Seu sorriso e alegria me pareciam agradáveis e contagiosos, e também sorri alegre com ele, sem perguntar nada de nada. Pouco depois, me apontou de novo o objeto. Surgiu um flash que agora não era dourado, senão de um verde claro. Então voltei à minha realidade habitual, à minha mente cotidiana, e desde então me pareceu que aquele artefato idiotizava a pessoa. É ao contrário, Pedro. Te conecta com as suas partes interiores mais elevadas, bloqueando tuas zonas psicológicas mais primitivas e terrenas. Mas claro, tanto desconecta das realidades dos mundos não evoluídos que deixa incapacitado para levar uma vida normal neles. O efeito dura umas 10 horas terrestres, a menos que se desative. Para isso, se deve apontar de novo para quem tenha recebido a descarga luminosa, mas em sua modalidade verde. Me parece fantástico, M. Sobretudo quando os inimigos não são muitos, pois se lhe atacam uma multidão, não terá tempo de ir tocando-os a todos, um por um. Se me atacar um enxame de terres, faço isto. Apontou para uma parede na nave, e desta vez saiu do objeto uma luz azul intensa, parecida a uma chama de isqueiro a gás. Quando tocou a parede, escutou-se um suave estalo, e saltaram milhares de pequenas estrelas douradas, que se dirigiram a grande velocidade para todos os pontos da nave. Algumas me alcançaram e voltei a perceber que a vida era algo maravilhoso. Hahaha, viu? Isso é um disparo em grupo, mas este grupo de luz não só dana a quem o recebe, senão o deixa iluminado. Nirvana sem esforço. E não afeta a quem tenha este objeto em mãos. Disparou uma bala verde e voltei à normalidade. Isso sim é bom, M. É menos pré-histórico que os horrorosos artefatos destruidores que inventam os gênios de teu planeta, e não te faz ganhar nada espantoso em troca, como a eles, de acordo com a lei de causa e efeito. Bem, agora devo preparar-me para substituir ao mesmíssimo Sr. Tonk, o diretor-geral da PP. Ao monstro asqueroso? Mas você é um menino e ele é um gigante gordo. Esquece algo, Pedro. Nós podemos modificar nossa aparência. Certo, como fez com Krato, mas não até o extremo de mudar a tua estatura. Ou sim? Claro que sim. Com cirurgias e próteses? De novo se pôs a rir. Não, Pedrinho. Simplesmente com mudanças vibratórias reestruturantes. Ah, claro, que tonto sou. E como vai fazer para ter mais peso, mais quilos? Mais massa corporal? Não é necessário. Basta com que me vejam mais grande. E isso é muito mais fácil para nossos instrumentos, que em menos de 1 segundo pode fazer que uma pessoa se veja como deseja. Já viu o que sucedeu com Krato, e o regresso ao estado normal é igualmente fácil. Aqui neste computador tenho o bioperfil energético do Sr. Tonk, e com isso basta. M operou uns comandos e apareceu uma imagem tridimensional do sujo terre. Quando acionar essa tecla, plop, eu me converterei em uma cópia do chefe da PP, ainda que pese o mesmo que neste momento, mas não vou cheirar como ele. Hahaha. Fantástico! Dentro de exatamente 2 minutos, Tonk terá uma reunião diretiva que durará uma meia hora. Conto com esse tempo para substituí-lo e tentar chegar a nossos amigos e regressar com eles até o raio transportador desta nave, que você ativará, e nós 4 apareceremos aqui. Ah, que fácil! Tudo sairá maravilhosamente bem, Pedro. Já vai ver. Agora, acione a tecla. E não te assustes quando vir minha nova aparência. Serei eu mesmo, embora tenha outra voz inclusive. Vamos. Quando o fiz,
M transformou-se ante meus olhos no espantoso Terry, que dirigiu seu olhar para mim. Seu olhar não se parecia ao de M nem um pouco. Com uma voz muito forte e cavernosa disse: "Tens medo, Pedro?" "Ui, isto... és tu, M?" "Claro que sim, não temas." "E agora vou para a luz amarela, que você irá ligar agora mesmo." Assim o fiz, de acordo com as suas instruções prévias. O M. Terry dirigiu-se para a luz dizendo: "Descerei desta nave pelo raio até chegar ao nível mais profundo que é capaz de ser penetrado, num dos pisos acima de Vinca. Depois verei como me arranjo." Eu senti calafrios ante a inevitável proximidade do perigo mais espantoso para ele e para mim. Como sabe que não irá parar justo em frente de um Terry que te verá surgir do nada? Tomei algumas precauções. Vou surgir em uma sala que neste momento está vazia. Deseje-me sorte e apaga o raio quando estiver lá embaixo. Até logo. Olhei pelo monitor para ver se havia chegado. Ali estava, dentro de uma pequena enfermaria. Não havia ninguém mais nesse lugar. Apaguei o raio e escutei a voz cavernosa através de um alto-falante do monitor. "Quando passar os níveis inferiores, não poderá me ver. Então, deverá ter paciência e fé." Aquilo foram os momentos de maior perigo em minha vida. Qualquer erro de M, qualquer imprevisto e adeus. Perdido para sempre, em um mundo inóspito. Em uma nave que eu não sabia como fazer para chegar de volta ao meu mundo. No melhor dos casos, terminaria junto a Trask na solitária cabana de Krato, se é que era capaz de chegar até lá sem ter nenhuma referência, mas sem Vinca do meu lado, sabendo que lhe sucedeu o pior. Não, nesse caso prefiro morrer de uma vez, pensei. Escutei a risada de M. Terry, que, apesar da distância e da sua aparência, não perdia seu bom humor nem sua capacidade de ler meus pensamentos. "Sempre tão otimista, Pedro." O menino de branco, agora convertido em falso chefe da PP, saiu da enfermagem no preciso momento em que 2 Terrys passavam por ali, sendo surpreendidos ante a inesperada presença do seu chefe máximo naqueles porões. Primeiro imprevisto adverso. Fiquei com um nó no estômago. As coisas começaram a sair mal desde o começo da operação. M adiantou-se e perguntou a eles: "E vocês dois, para onde vão?" "Ao setor azul, chefe." "Deixem isso para depois. Necessito de vocês comigo para que me ajudem. Venham, por favor." Os homens iam fazê-lo, mas algo lhes pareceu raro. Olharam-se um segundo e um deles disse: "Bandeiras de guerra." "Para que querem bandeiras de guerra?" perguntou inocentemente M. Para meu horror, os homens sacaram suas armas e encaminharam ao meu querido amigo. Compreendi imediatamente que aquilo de bandeiras de guerra era uma chave de segurança e que M desconhecia a resposta, a contrassenha. Segundo imprevisto adverso. Mãos para cima, um só movimento e cairá fuzilado. M não teve tempo de sacar a sua arma do bolso, o disparo de raios de felicidade. Um Terry o tinha pego por trás com um braço em cima do pescoço e uma arma apontada para a cabeça, enquanto que o outro lhe impunha por trás um par de algemas nos pulsos. Eu estava aterrorizado, morto de medo. "Não olhe nos olhos, este idiota é um deles, são capazes de hipnotizar com a vista." "Mantenham-te olhando para a parede, verme. Se virar, estará liquidado, e você entra na enfermaria para buscar fita adesiva para cobrir-lhe os olhos e a boca. Depois, faremos soar o alarme. O botão está no final do corredor. O principal é que este invasor extraquiano não possa olhar nem dizer nada." Mas a fita adesiva não poderia tapar a poderosa mente de M. Quando o homem se mexeu, pude ver que meu amigo se concentrava intensamente com os olhos fechados.
Então, o que apontava abaixou os braços. Guardou sua arma com movimentos de robô, pôs a mão no bolso de M. Terry, pegou o disparador de raios e apontou para a porta entreaberta da enfermaria. Se viu um flash azul e um belo grupo de velozes pontos dourados se espalharam pelo corredor e pelo interior da enfermaria. Dela saiu outro Terry mostrando um pacífico sorriso e um olhar cheio de amor. Oh, liberem-nos as mãos deste maravilhoso ser, disse, e começou a soltar o meu amigo. O outro estava petrificado. Sua mente dependia da vontade de M, mas os raios não o haviam afetado porque tinha o objeto em sua mão. M separou suavemente os dedos, pegou o cilindro e lhe dirigiu um raio. O rosto do Terry iluminou-se. Oh, que ser de altíssima evolução, disse arrebatado enquanto se deleitava contemplando M. O outro o idolatrava com um sorriso que me pareceu idiota. É um santo, é um anjo. Que sorte poder contemplar um ser tão belo de perto. Então lembrei que em meu mundo muitos pensam que as coisas espirituais produzem debilidade, por isso se afastam delas e optam pela força bruta ou por poder material como recurso de proteção ou domínio. Mas ali estavam dois dos homens mais ferozes de Kia, que apesar dos inumeráveis treinamentos em artes marciais e no uso de armas que tinham, encontravam-se completamente à mercê de M, que não havia optado pelo caminho da força bruta em sua vida, senão pelo desenvolvimento interior. Diga-me o que aconteceu com a chave, lhes ordenou. Oh, sim, foi trocada faz uns minutos. Bandeiras de guerra devem ser respondido por flamejando orgulhosas, respondeu o homem da PP, encantado de poder ajudar. Que foi o que fez duvidar de mim ao pedir a contrassenha? Oh, sua voz suave e seus modos tão amáveis. Aqui ninguém diz por favor, lamentavelmente. Ah, claro, me custa ser tão besta. Também, Tonk tem um cheiro muito feio. Compreendo. Bem, agora ajude-me a liberar meus amigos do caso Cardume. Não, o caso já não é mais Cardume, senão Emblemas. Também foi mudada essa chave. Ah, obrigada. Vamos, leve-me para eles e tratem de comportarem-se militarmente. Oh, sim, e que Deus nos ajude em tão nobre causa. Poder ajudar a um ser de tão alta evolução. Que estou dizendo? Eu era completamente ateu. Guardem as reflexões, contemplações e elogios para um momento de menos risco que este. Oh, sim. Não, nada de oh, sim. Digam sim, chefe. Sim, chefe. E tirem esse sorriso da cara. Lembrem que aqui não se sorri. Oh, sim. Se diz sim, chefe. Sim, chefe. Começaram os três a caminhar pelos corredores. Eu olhava mais nervoso que barata em galinheiro. Mais rápido. Caminhem como se estivessem furiosos, porque aqui tem câmeras e os vigilantes observam suas telas. Oh, sim, digo sim, chefe. Ao passar uma porta, um par de guardas lhe pediram a contrassenha. Bandeiras de guerra, flamejando orgulhosas, respondeu M, com uma voz mais agressiva agora que o mesmíssimo Tonk havia aprendido a lição. Aonde se dirigem? Para os prisioneiros do caso Emblemas. Adiante. Eu suspirei aliviado. M havia logrado pôr a seu favor as circunstâncias adversas. Mas por quanto tempo? Parece que Papito tomou banho pela primeira vez em sua vida, comentou com malícia um dos guardiões que guardavam a entrada por onde M e seus dois ajudantes acabavam de passar. O outro respondeu: assim parece. Não deixou seu perfumado rastro. E começaram a rir dissimuladamente.
Eu me alegrei de haverem tomado o assunto em forma tão leviana. Mais adiante, apareceu um elevador. Entraram, a porta se fechou, mas eu podia vê-los. Bandeiras de guerra, disse uma voz por um alto-falante. Flamejando orgulhosas, retornou M. Terry. Autorizado. De algum modo soube que se a contrassenha não fosse correta, esse elevador os teria levado direto para os severos investigadores armados. M observou aos Terry, que o adoravam com a vista, tratando de disfarçar sua elevada emoção espiritual. Indicou que o painel de botões como perguntando qual acionar. Um deles o fez, e o veículo se pôs em movimento até os porões mais escondidos e blindados do quartel-general da Polícia Política, e então deixei de vê-los. Enquanto olhava a tela, eu rogava para que tudo saísse bem, mas o tempo passava e nada. De vez em quando via entrar ou sair do elevador algum Terry, mas nada mais, até que de repente sucedeu o pior. O alarme soou estridentemente por todo o quartel. Imediatamente toda a tropa de homens armados chegou até as portas do elevador, inclusive o verdadeiro Tonk, que vociferava indignado enquanto esperava a abertura das portas, coisa que não acontecia jamais. Estes filhos de uma cadela bloquearam o elevador. Que vá um pelotão pelas escadarias. Nesse momento, voltou um deles. O inimigo bloqueou também as portas das escadarias. Explodam-nas então. Sim, chefe. Eu estava desesperado, especialmente quando comecei a sentir as explosões. Mas, instantes depois, aconteceu algo maravilhoso. As portas do elevador abriram-se e delas surgiu um flash azul. E logo toda uma brilhante nuvem de pontos dourados se foi expandindo pelo corredor, deixando iluminados de amor a uns 50 Terrys armados que estavam por ali, inclusive ao mesmo Tonk, que quis beijar a mão do seu dublê quando este apareceu acompanhado de Goro, Clorca e Vinca, que sorria feliz. Eles também estavam sob os efeitos dos raios espirituais. Então ativei a luz amarela para que meus amigos entrassem nela, coisa que fizeram de imediato, enquanto 50 peludos Terrys, mansos como cordeiros, se despiam com bênçãos e os olhos brilhantes de emoção. Acione outra vez a tecla de transformação, Pedro, disse M. Terry desde a sala de recepção. Haviam chegado os 4, sãos e salvos. Acionei a tecla e ele voltou à sua aparência normal. Fui abraçar Vinca, que me olhava como se estivesse vendo uma espécie de Deus, enquanto Goro e Clorca, com caras de êxtase, idolatravam M. Eu agradecia que tudo houvesse saído bem. M lhes disparou 3 flashes verdes e eles recuperaram suas mentes habituais. Nos abraçamos fortemente com Vinca. Ela se pôs a soluçar de emoção. Porém, Goro passou do misticismo mais doce para a raiva mais intensa. Esses oficiais canalhas, animais, mal-nascidos, bestas! Compreendi que o haviam tratado muito mal. Esqueça-os, aconselhou M, pegando-lhe o braço. Já está salvo. Me puseram corrente como eu quero matá-los! E te salvaste a tempo, porque sempre começam com os métodos suaves, depois aplicam os sistemas duros. Por sorte, não alcançaram torturar Vinca nem Clorca. Não, eu não sabia a classe das bestas que... Clorca estava chorando. Eu tampouco, Goro. E agora, que vamos fazer? Já não podemos voltar para casa. M lhes falou claramente. Esqueçam isso. Tem que deixar de lado para sempre o passado. Sua casa, seus objetos, tudo. Imaginem que passou um furacão e arrasou a casa, mas estão vivos e a salvo. Sim, mas já não temos nada. Não diga isso, Goro. Você tem algo muito mais valioso. Amor.
E isso é o mais precioso do universo. Goro meditou um pouco e logo abraçou Clorca e Vinca. Tem razão, pequeno. Isto vale muito. Mas por outro lado, nem sequer temos o direito de andar livres pela cidade. Talvez devamos pedir asilo político em outro país. Nem pensar, Goro. Se fosse um político comum e corrente, então sim, mas está relacionado com o tema VEP, vida extraplanetária, e já sabe que há muita paranoia e ambição com respeito a esse assunto. Não estaria seguro em nenhum lugar. E que podemos fazer então? Gritou desesperada a Clorca. Não se preocupem, os levarei à cabana de Crato, nas montanhas de Útina. Lá estarão a salvo e poderão descansar até que se decida o que fazer. Amy pegou os controles da nave e instantaneamente nos situamos em Útina. Lá estava amanhecendo. Descemos na granja de Crato. Trask foi carinhoso com nós, ainda que não demasiado com Goro. Que divino lugar de campo, manifestou emocionada Clorca, contemplando os matizes do céu do horizonte, que iam de violeta ao vermelho alaranjado, à medida que o sol começava a aparecer atrás das colinas. Goro começou a mostrar muito interesse por aquele lugar. Aspirava o ar da montanha, olhando para todos os lados, prestando atenção ao maravilhoso concerto que produziam os cantos de uma variedade enorme de aves na madrugada. Para eles, era como haver passado do inferno, da tortura e do calabouço da PP ao paraíso em poucos minutos. Que bela horta! Vejam esses múflos goros, essas ambrocas, frindas e melenias, essas burizas, essas árvores de topa, de buruburu, de jojó, e também há quequis, guajos e zubaias, Clorca. Eu só os havia visto no supermercado. E eu também. Esta é a minha primeira vez em uma horta campestre. Oh, aqui as ervas aromáticas, longuchas, tencas e zumberras. E também há flores, Goro. Veja essas pepias, essas lurindas tão enormes e coloridas. Os olhos saíam de suas órbitas a ambos à medida que nos aproximávamos em direção à cabana. Aqui há licor de múflos, exclamou Goro ao ver a adega do ermitão. Necessito um trago e uma cama. E eu também, disse rendida a Clorca. Então entrem na cabana. Entramos, e Vinca lhes abriu as janelas. Que lugar tão folclórico, Goro! É igual à série de televisão, A Casinha da Montanha. Devo reconhecer que isto é muito bonito, Clorca, mas depois de dormir daremos uma olhada. Me arrebento de sono. Aqui tem um colchão no chão, ali poderão dormir tranquilos. Que coisa mais típica. Isto não há rastreiras por aqui? Perguntou Clorca com certo medo. Não, Clorca, a essas alturas das montanhas não chegam as rastreiras, e menos ainda as venenosas, tranquilizou Amy. E patapatas? Tampouco, Clorca. Mas naquele canto do teto eu estou vendo uma tela de patapata. Ah, sim, mas essas patapatitas não picam a gente. Estão aí para comer aos aborrecidos chupetines e as zumbosas, que poderiam chegar voando lá de fora. Aqui não há nada que lhes possa fazer mal. Goro começou a deitar-se sobre o colchão, que não lhe ficava muito cômodo porque não era para um gigantesco terre. Amy dirigiu-se para ele. Necessito de Vinca em minha nave até amanhã. Está convidada a jantar na casa da avó do Pedro. Já a janta estará terminada, mas em poucos minutos podemos estar ali e reativar a festa, que agora estará completa com a presença de Vinca. E depois devo mostrar-lhe algumas coisas importantes. Lhe dá permissão, Goro? Tu disseste que iria fazê-lo. O Terry já tinha os olhos fechados. Ah, sim, mas que se comporte. Amanhã estaremos de volta por aqui. E se tem fome, lá na cozinha deve haver uma panela com um repugnante guiso de garábolo ao molho picante que Crato
Ao escutar isso, Goro despertou e ficou muito interessado. Garábolo e molho picante? Aonde? Vinca indicou a clorca onde ficava a cozinha, e ela se pôs a esquentar a panela, feliz de encontrar-se em um lugar tão rústico. Que maravilha, uma cozinha a lenha! Goro só pensava agora na comida. Garábolo, delicioso, meu manjar preferido. São muito escassos devido a que não podem criar em cativeiro. Onde Crato consegue garábolos? Por aqui mesmo, tio. Isto está cheio de garábolos silvestres. Não os vistes porque só aparecem de manhã, quando o sol está mais alto um pouco. Crato tem armadilhas para capturá-los. Então isto é um paraíso. Fiquem para jantar conosco, aproveitem. Goro estava entusiasmado e até tratou de ser amável, o que surpreendeu-me. Não, obrigado, Goro. Primeiro tenho que contemplar um sinistro bacanal de um animalzinho da terra esquartejado. Agora é um remexer de mutilações de garábolo o que me espera se fico aqui. Agradecido, mas não, porque não podem comer saudáveis e frutas frescas de verduras. Goro não se sentiu diminuído pelo comentário de M. Deveria provar o saboroso que é um guiso de garábolo, em lugar de criticar. Prefiro não contaminar meu organismo com substâncias de baixíssima qualidade vibratória. Muito obrigado pelo amável e generoso convite, mas passo. Enquanto a comida se esquentava no fogão, nos despedimos. Goro estava tão entusiasmado com o lugar campestre e com a perspectiva de um garábolo em molho picante que passou a mão no suco de muflos e pareceu haver esquecido suas preocupações com respeito a Vinca e a Pepe. Agora estava em outro mundo, em um mundo mais benigno, com paisagens esplendorosas, uma horta frutífera, gordos garábolos ao alcance das mãos e muito suco fermentado. Logo íamos de novo rumo à terra. Lá já é muito tarde, disse. Minha avó e Crato devem ter ido dormir. Se equivocas, Pedro. Acabo de dar uma olhada e ainda estão na conversa da sobremesa. Tem muito o que conversar. Então ainda podemos chegar a tempo. Claro, tua avó tinha razão. Não lhe faria mal escutar seus conselhos de vez em quando. Vinca quis inteirar-se sobre o assunto e lhes explicamos que ela acertou ao pensar que chegaríamos esta mesma noite. É muito intuitiva. Não, não é isso, senão que tem uma poderosa fé, explicou-lhe M. Sinto que vou gostar da tua vozinha, Pedro. Claro, Vinca, e ela também de ti. Depois perguntei, M, o que você fez ao sair do elevador no setor blindado? Nada. Fui lançando flashes pelos corredores, onde os embelezados terres morriam para ajudar-me. Conduziram-me até nossos amigos e me ajudaram a libertá-los. Inclusive, os mesmíssimos torturadores de Goro ficaram carinhosos e doces comigo. Mas os guardas que vigiavam pelos monitores fizeram soar o alarme quando viram que Tonki estava na tela e ante eles ao mesmo tempo. Então eu disse aos meus numerosos ajudantes que bloqueassem as portas e mantivessem o elevador parado. E fizeram. Assim chegamos até o alcance do raio que você acionou e que nos trouxe até a nave. Simplesmente. Sim, simplesmente mais para ele. Depois, Vinca retomou o ponto central de nossos afazeres. Oxalá tio Goro me autorize para viver na terra. Creio que tudo o que já tem passado nesses dias poderá ter abrandado seu coração. Não quero ser estraga-prazer, Vinca, mas não se entusiasme muito. Eu pensei o mesmo no princípio, mas agora suspeito que Goro está programado para impedir sempre a alegria dos demais. Ele, sim, que é um estraga-prazer por vocação. É que teve uma infância muito rígida e severa, o pobre, explicou Vinca. A alegria é algo proibido para ele. Mas todos os sofrimentos porque tem passado ultimamente poderiam fazê-lo mudar, disse. O sofrimento é um mestre, disse o menino das estrelas. Mas seus ensinamentos são muito caros, deixam feias feridas na alma, e tem algo de aditivo também. Às vezes, a gente se acostuma tanto a sofrer que já não pode optar por outro tipo de vida. Se falta o sofrimento, é como se faltasse o ar.
E existe ainda outros que pensam que Deus se encanta em ver sofrer a um filho seu e buscam vidas espantosas. Por isso, o melhor mestre que existe se chama amor, e o verdadeiro amor é o resultado de um bom equilíbrio entre bondade e inteligência. Mas, lamentavelmente, por ora, Goro não está à altura necessária.